Respondendo à pergunta, o enólogo ele faz um curso de 2 anos e ele é voltado muito mais para quem trabalha em restaurante e cria cartas de vinho e faz a harmonização do prato para o consumidor, que ele quer comer um prato, ele sugere qual é o vinho adequado. O enólogo é aquele que cuida da vinha e que faz o vinho. E o enófilo é aquele que estuda, gosta do vinho, e com isso ele viaja, participa de eventos, estuda, lê livros, e é mais um autodidata em si do que um profissional como é o sommelier ou o enólogo, e depende muito dos vinhos que ele toma, a quantidade de informações que ele consegue. E como no meu caso, por exemplo, todo ano eu viajo, visito 6 vinícolas no exterior. Esse ano eu comecei por sorte, antes da pandemia, eu comecei pelo Brasil e descobri que nós temos vinhos muito bons e a divulgação aqui é péssima. E que a gente está podendo já concorrer com o exterior, ainda mais com esse dólar e euro caro, em boas condições e com produtos muito bons. Então, esse ano, com a questão da pandemia, não pude fiz essa viagem para o Sul e depois não pude viajar mais, e aí bolei essa coisa de fazer um canal do YouTube entrevistando produtores pelo mundo, e dessa vez aqui eu vou fazer uma apresentação básica do mundo do vinho. Então, o que é o vinho, né? O vinho é um suco fermentado de uvas e o mosto é um suco de uvas prensadas. Quer dizer, nem sempre prensadas, porque existem situações em que eles põem a uva inteira dentro da fermentação, mas normalmente é feita uma prensagem e é tirado o que é chama de engaste, que são aqueles galinhos das uvas, e depois que eles vão para dentro das cubas para serem transformar o açúcar em álcool. Então, as leveduras, elas são produtos que ajudam a liberar o CO2, calor, e transformar a glicose em álcool. Existem vinhos naturais e vinhos biodinâmicos que usam a própria levedura que existe na casca da uva. Então, nesses casos, não é colocada uma levedura não natural da uva, né? Geralmente, a composição do vinho, quer dizer, ele é 85% água, 13% de álcool, 2% mais ou menos de outros componentes, como ácido tartárico, açúcar, compostos fenólicos, como o resveratrol, que dizem que faz bem para o coração, para o cérebro, dizem que até doenças mais complicadas ele atua bem, né? Tomado, obviamente, em porções razoáveis, não tomando vinho demais, né? Então, a origem do vinho é a última informação que se tem através de pesquisa, que ela nasceu há mais de 8.000 anos nas montanhas do Cáucaso, no país chamado Geórgia, que eu estive o ano passado exatamente para conhecer a origem do vinho. Mas ele é bastante antigo, então existem textos egípcios com mais de 5.000 anos, aparecem em escritos mitológicos egípcios, fenícios, gregos, romanos, muitas vezes no Torá e na Bíblia. E aí inventaram o deus Dionísio para o grego, ou o Baco, que assim as pessoas podem tomar vinho e ficar alegre como os deuses, né? E os romanos foram os que difundiram mundialmente o vinho. Eles dizem que os soldados romanos, atrás dele é uma infinidade de pessoas, porque eles levavam 2 litros por dia para os soldados ir para a guerra. Não sei se isso era só para animar o pessoal, mas eles faziam isso. O outro motivo também é que a água era difícil a água ser potável, era difícil encontrá-la. Então eles misturavam muitas vezes água com vinho, como acontecia com a Ilha da Madeira, que eles, quando saíam para atravessar o Oceano Atlântico, levavam por volta de 6 meses, e para a água não ficar deteriorada, eles misturavam com vinho. Então, quer dizer, desde a época da Europa, a Ásia, a África, até as grandes navegações. No Brasil, chegou no século XIX e era considerado como um remédio caseiro, misturado com gema de ovo e açúcar com vinho do Porto.
Tem até vinhos como o Barolo Chinato, por exemplo, que ainda existe hoje em dia no Piemonte, na Itália, e que mais parece um remédio do que um vinho, na realidade. As uvas, né? A gente tem dois tipos, basicamente, de uva, né? Que a uva é a fruta da videira, em latim chamada de vitis, né? E o vinhedo, a vinha tem propriedade de plantio de videiras. E as espécies têm mais do que 20, mas basicamente tem a vitis lambrusca, a vitis rupestre e várias delas, e tem a vitis vinífera, que são os que fazem os melhores vinhos. E as cepas são variedades de uva que existem mais de 2.000, né? Na Itália, por exemplo, na França, Cabernet Sauvignon, tem uma variedade enorme de uvas, e tem países que só trabalham com as uvas próprias, ou a maior parte com as uvas próprias, né? E cada caixa de uva tem mais ou menos uma taça de vinho, varia muito dependendo da qualidade do vinho, porque geralmente ele é muito voltado para uma baixa produtividade, e quando ele produz demais, em muitos lugares eles até fazem poda e retiram a uva para ela poder amadurecer e dar um vinho de maior qualidade. Então, quanto melhor a qualidade do vinho, em geral você tem uma quantidade menor de frutos em cada pé. E uma videira produz por volta de 40 caixas de uva, que resultará em 10 garrafas de vinho. Aí as uvas, né? A uva possui uma casca, que é chamada de pele ou película, e a polpa, que é o miolo. E, em muitos casos, semente, que são também chamadas grainhas, principalmente em Portugal, né? As cascas podem ser de cor clara, escura, e a polpa também pode ser clara, e a sua maioria é clara também, e pode ser escura. Essas uvas de polpa escura são uvas que eles chamam de tintureira. Muitas vezes elas são usadas para fazer uns vinhos, que o vinho não tem muita cor, então eles adicionam esse tipo de uva para poder dar uma coloração. Mas também fazem vinhos muito bons, né? Então, nós temos várias cores de vinhos, né? Tinto, branco, rosado, rosé, laranja, âmbares, como são os da Geórgia, e até vinhos azuis e negros. O negro eu nunca provei, mas o azul eu provei e não achei nenhuma novidade nisso daqui, né? E tem informações, né, como, por exemplo, o vinho verde, que é produzido no norte de Portugal. Ele, na realidade, não é um vinho verde. Ele é um vinho que a região do Minho, que é acima do Douro, o Douro é uma região bastante seca. E o Minho é uma região que chove bastante, então é por isso que eles chamam de vinho verde. O vinho varietal varia muito de país para país. Por exemplo, no Brasil, ele tem que ter pelo menos 75% da uva para ele ser chamado um vinho varietal. Então, por exemplo, eles vão lá para o título Merlot. Não quer dizer que ele tem 100% de Merlot. Ele pode ter, no Brasil, até 25% de outras uvas, né? E o outro tipo de vinho também é o vinho de corte, ou blend, ou assemblage. Ele é elaborado com a variedade de uva. Portugal, por exemplo, é muito comum você ter variedades de uva no mesmo vinho, porque cada uva vem trazer uma qualidade para o vinho. Então, eles fazem muitas uvas não ficam bem sozinhas. Então, eles fazem esse blend para que ele vire um vinho diferente e muito bom, né? Então, a viticultura é a ciência que estuda a produção agrícola de uvas e a cultura das vinhas, né? Existe uma faixa no hemisfério norte e hemisfério sul que eram consideradas as regiões boas para se fazer vinhos. Hoje em dia, através de certas técnicas, né, a gente no Brasil, por exemplo, produz vinho em Pernambuco, em Brasília, estão fazendo também, no Rio Grande do Norte, em Minas descobriram um negócio que eles chamam de poda dupla. Então, com isso, eles conseguiram fazer uma compensação de não estar dentro desses paralelos, que é entre 30 e 50, e todos eles no hemisfério sul e norte, né? O frio, ele retarda o ciclo da videira e traz mais acidez para a uva. E o calor acelera seu desenvolvimento e traz mais maturação e doçura. No Velho Mundo, quer dizer, que é considerado o Velho Mundo,
As mais tradicionais são a França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Grécia, Croácia e Geórgia. E no Novo Mundo a gente tem o Brasil, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, México e China, que são considerados Novo Mundo. No Brasil, as principais regiões se localizam no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha, e em Santa Catarina. Temos ainda a produção no Nordeste, no Vale de São Francisco e no Sudeste. Quais são os tipos de vinho, né? A gente tem um vinho de mesa ou colonial, que é elaborado com uvas do tipo que não são vitis vinífera. Eles possuem bagos maiores, mais polpa por uva. As cascas são finas e encontrada comercialmente para o consumo de fruta, né? Exemplo de variedade, né? A gente tem a uva Itália, a uva Rubi, a uva Bordeaux, Niagara. E o vinho de mesa, sua maioria, apresenta aromas e sabores primários da uva, né? Depois a gente tem um vinho que é o vinho que a gente chama vinho fino de mesa, que é elaborado só com essas uvas que são as vitis viníferas, que possuem bagos menores, casca mais espessa, menos polpa por bago. Por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah. O vinho fino, além de aromas e sabores primários, como uva, fruta, possui aromas que a gente chama de secundário, né, provenientes do processo de vinificação, e terciários, provenientes do processo, a gente fala de envelhecimento, mas muita gente fala maturação, né? E no passado a gente teve uma praga, que é um tipo de um pulgão que chama filoxera, e quase que acabou com os vinhedos da Europa. E aí eles conseguiram descobrir que a uva americana não era atacada por esse pulgão. Então, hoje em dia, a maior parte dos pés de uva que existem no mundo, eles usam a base do enxerto, essas uvas americanas. Quais são os tipos de vinho, né? A gente tem um vinho safrado, que é chamado de vintage, principalmente em Portugal, que é produzido com uvas colhidas em um único ano ou safra. Depois a gente tem vinhos que são barricados. Eles são envelhecidos em barris de carvalho por meses ou anos antes de serem engarrafados. E temos o vinho frisante, com presença de CO2 até 2 atmosferas. Uma única fermentação de levedura. Vinho espumante, com presença de CO2 até 6 atm. Quer dizer, a grande diferença que existe entre o frisante e o espumante é que o espumante tem uma pressão mais alta dentro da garrafa e é feito, quando é o método tradicional, é feita uma segunda fermentação dentro da garrafa com leveduras. Depois a gente tem vinho chamado fortificado, né? Que como eles querem que o vinho tenha um certo nível de doçura, ele chega naquele ponto de doçura ideal, é adicionado no vinho o aguardente vínico, como é o vinho do Porto, por exemplo, que é um álcool extraído, é um destilado do vinho, e aí eles interrompem a fermentação e fica um vinho mais alcoólico. No caso do vinho do Porto, por exemplo, é por volta de 20% de álcool, graças a essa adição de álcool vínico, né? Depois a gente tem os tipos de uva que são vinhos que são vinhos mais doces. Um deles chama de colheita tardia. Então eles esperam a uva praticamente virar passa, e aí que eles colhem essa uva e fazem um vinho doce geralmente são maravilhosos. Depois você tem um outro vinho que é chamado de ice wine, que é um vinho que também ele fica mais tempo, a uva na videira, e eles só colhem quando chega no ponto que ele congela. E esses vinhos são excepcionais, são caros em geral, porque eles chegam, graças ao fato de estar congelado, eles não sofrem nenhuma oxidação, que em geral é um problema para o vinho, e chega na adega em condições perfeitas, né? Pois existem vinhos doces também que são chamados de vinhos botritizados, né? Esse também é uma categoria de vinhos caros e que são uvas que são atacadas por um fungo chamado botrytis, e ele fura a casca da uva, sai o líquido da uva, e aí ele seca e é feito
é prensado e aí que é feito o vinho. Quer dizer, tem baixíssimo rendimento, produz muito pouco por pé. E hoje em dia tem outras questões também. Eles estão voltando ao passado, né? Porque nessa viagem que eu fiz para a Geórgia, por exemplo, eu conheci o que eles chamam de kvebre, são os vasos de terracota que eles enterram no chão, que era a origem do vinho no começo da história. E aí, desse jeito, eles colocam as uvas lá dentro, fermentam, e depois de ficar lá eles fazem muito vinho branco, que eles deixam mais tempo com a casca, que aí ele vira um vinho laranja, e depois é tirado o líquido e feito o vinho. E hoje em dia, em Portugal principalmente no Alentejo, né, eles estão fazendo vinhos de ânfora, que já são também vasos, mas só que eles ficam para cima do chão e também são fermentados dentro desses vasos. E geralmente é feita uma festa quando é aberto o vinho. Depois existe uma questão que todo mundo fala, né, de terroir, né? Terroir, na realidade, é um conjunto de fatores. É o clima, é o solo, o ecossistema, o manejo do vinhedo, que caracteriza as uvas, e o produtor. Quer dizer, o que ele vai fazer, esse conjunto de coisas que caracterizam o terroir. Então, você nunca vai ter dois vinhos iguais, porque os terroirs são diferentes, né? Então, você sofre efeitos que provocam esse tipo de situação. E na França é chamado de cru, uma parcela ou lote, né? Que é um pedacinho de vinhedo com características específicas. A questão de degustação. Em primeiro lugar, você tem que ver os aspectos visuais do vinho. Então, a cor, se ele tem, qual é a intensidade, se ele é opaco, se ele é viscoso. Quer dizer, quando você gira a taça, você vê se ele tem lágrimas, e se essas lágrimas são longas, se são curtas, então tudo isso dá um significado diferente em termos de visual. Depois tem aspectos olfativos, né? Primeiro tem os aromas primários, que é da uva, e secundários, que vem da vinificação. E terciários, que são esses aromas que são de vinhos já mais antigos e é muito interessante, porque tem vários termos que, por exemplo, tem gente que fala que tem cheiro de xixi de gato, eu nunca cheirei para saber como é que é. Tem cheiro de de suor de cavalo, tem um termo em francês que eles chamam de sous-bois, que é embaixo do bosque, quer dizer, é um tipo de cheiro de fungo. Então, tudo isso traz esses aspectos olfativos para o vinho. Depois você tem aspectos táteis, né? Como o gás carbônico, que cria essas bolhas no vinho, né? Que são na França chamado de perlage, que vem de pérola, né? Que são essas bolinhas que quanto mais finas elas são e mais persistentes, a gente vê que o espumante tem mais qualidade. Aliás, só pode ser chamado champanhe o espumante que é feito na região de Champagne. Mas, na maior parte do mundo, os melhores vinhos espumantes são feitos pelo mesmo método que é feito na região de Champagne. E depois você tem a questão da temperatura, né? Que isso daqui, cada tipo de vinho tem que ser servido, o ideal dele é ser provado em condições diferentes, né? Se o vinho é muito frio, você perde uma série de aspectos de aroma, de sabor. Se ele é muito quente, acontece a mesma coisa. Depois você tem as questões, os aspectos gustativos, que são a doçura, a acidez, o álcool, o tanino e o corpo do vinho, né? Fatores, né? Por exemplo, que também interfere nessa degustação do vinho. Isso é um tipo de taça, se o vinho se ele precisa de uma aeração, quer dizer, se é um vinho novo, por exemplo, é interessante você fazer uma aeração, dependendo do vinho, que daí abre mais o vinho. Se ele precisa de decantação, então você pega um vinho antigo, por exemplo, ele tem muita borra, muitas vezes, né? Então você tem que esperar ele decantar para você tomar o vinho, e a decantação também, em alguns tipos de vinho, ele abre mais o vinho também, né? Depois a gente tem a questão de harmonização, que cada comida vai melhor com o vinho. Uma grande decepção que eu tive quando eu fiz um curso na Associação de Sommelier, porque na época eu quase que só tomava Cabernet Sauvignon e achava uma maravilha,
que o vinho Cabernet Sauvignon, por exemplo, é um que menos harmoniza com comida. Ele só vai harmonizar com carne, com comidas mais pesadas. E que os vinhos brancos são mais fáceis de harmonizar do que os tintos, e os rosés também, né? E depois é melhor a gente ter o vinho na taça do que na adega. Então a gente tem que ir abrindo os vinhos que a gente tem. E o melhor vinho, geralmente, melhora mais ainda quando acompanhado com amigos do que sozinho e na memória, né? E tem uma máxima, né, que o melhor vinho é aquele que você gosta. Quer dizer, não adianta, cada um tem o seu paladar e, obviamente, isso daí evolui e o custo sempre vai aumentando conforme você vai chegando, você vai provando o vinho melhor, você já não consegue tomar aqueles vinhos mais normais e obviamente, o orçamento piora muito, né? Então, era basicamente isso que eu queria apresentar, porque é uma parte básica de vinho, né? E possivelmente depois a gente pode elaborar os itens mais a fundo, outros itens dentro desse campo. Isso daí, obviamente, você vai aprendendo com o tempo, né? Não é uma... eu já fui, logo no começo que eu fiz a ABS, essa associação, eu fui numa degustação que tinha um monte de Mouton Rothschild, de vinhos que hoje em dia custam mais de €1.000 cada um, né? E eu achei sem graça o vinho, né? Então, quer dizer, eu não tinha know-how para tomar um vinho desses daí. Era uma coisa... E também tem outro fator, porque muitas vezes em evento, que eu vou muito, você toma um vinho que ele precisa de um envelhecimento. Ele não chegou no ponto, né, que ideal para você provar. Mas com o tempo e com a experiência, quer dizer, você vai descobrindo... Por exemplo, tem uvas que eu já não curto tanto, que eu acho... Se a gente pegar, por exemplo, uma uva Carmenère do Chile, né? Eu só tomei vinhos caros que eu gosto da Carmenère, porque a Carmenère é uma uva mais suave, mais delicada, então não bate muito com o paladar, né? Taná é outro caso também, né? Então, os tanás mais baratos que eu já provei, eles têm um tanino muito forte, trava a boca. Esse caso, por exemplo, eu fiz uma entrevista com um produtor do Uruguai e que ele tira 1/3 do que os outros tiram de uma parreira, que só pode produzir um vinho muito melhor do que aquele que... Então, eu acho que só a experiência pode trazer para a pessoa conhecimento a respeito do vinho. E Alberto, posso perguntar? Já perguntou. Você já comentou que você já foi em algumas vinícolas, né? Fala uma delas, um pouco mais diferente, né? Que te surpreendeu, que você achou muito legal, de como eles produziam os vinhos. Para mim, o que mais me surpreendeu foi a Geórgia, realmente, né? Porque você vê vasos, quer dizer, primeiro vinhos de 8.000 anos atrás, quer dizer, 6.000 anos antes de Cristo, né? Já tem uma história muito antiga, né? O primeiro que eu fui foi muito engraçado, porque a gente chegou na vinícola, estava em obra. Eu estranhei aquelas ruazinhas de pedra, aquela coisa esquisita, assim, passando por lá, né? Aí entramos dentro da vinícola, ele ainda estava fundindo a laje do prédio dele, que depois eu entendi o que acontece, né? Que um quivevre, que chama esses vasos aí que vão no chão, eles chegam até 3.000 litros. Então, eles primeiro enterram aquilo que não passa por porta nenhuma, o vaso, que eles não conseguiriam pôr dentro do prédio, o vaso, depois do prédio estar pronto. E o sujeito já tinha vinho lá embaixo. Quer dizer, então, primeiro é um povo super trabalhador e que quer dizer, o cara está construindo o prédio dele e está produzindo vinho porque ele precisa de renda. E eles te recebem na Geórgia com um negócio que chama Supra. A Supra é o que eles chamam de banquete lá, mas o banquete para eles é o que eles melhor podem te oferecer. Então você vai como visitante, eles te servem o melhor que eles têm lá para você comer. Quer dizer, um cara que é pobre, ele te serve um queijo, alguma coisa. Você vai numa vinícola maior, já tem mais comida, apesar de que a Geórgia é bastante limitada em termos de comida e, quer dizer, foi a melhor experiência que eu tive na vida, né? Porque se você vai, por exemplo, numa tremenda vinícola, que nem eu fui na Haut-Brion, fui no que ganha 100 pontos de Robert Parker, se você é recebido por um executivo. E isso daí, quer dizer, é muito mais interessante você ser recebido pelo dono da vinícola, que é pequenininha, que te dá uma atenção totalmente diferente, que você, no caso da Geórgia, por exemplo, quer dizer, para eles era um cara importante, que podia divulgar o vinho deles, quer dizer, é como se fosse o Robert Parker, que é um dos mais famosos do vinho, visitando a vinícola, uma vinícola importante.
E a outra coisa interessante também, que eu fiz questão de ter experiência, né? Eu fui para o Douro e em 2 vinícolas eu consegui pisar em uva, que é uma experiência muito legal. Inclusive são o que eles chamam de lagar, né? Que são os tanques lá. E esses tanques, eles tinham 3 tanques, né? Então, no primeiro chegava a uva com casca, com tudo assim, e passava por um tipo de um parafuso e caía no primeiro tanque. Então, eu provei o primeiro que chegava lá, é um suco de uva docíssimo. Se a gente pudesse tomar suco de uva desse jeito, seria uma maravilha, né? Aí o pessoal vai pisando, como eu pisei também em uva, né? No começo é duro, porque tem os engastos da uva, e depois você vai pisando nos outros tanques, vai vendo que ali já amaciou, a coisa já está mais... E também vai mudando, você vai experimentando o sabor, que ele começa nas uvas tintas do que nas uvas brancas, porque inclusive a maior parte dos processos de vinificação de uva branca, ela não é feita com a casca. Então, além dela ter menos essas propriedades, né? Dizem que a Taná, por exemplo, é uma das uvas que mais qualidades tem para o organismo. Então, o vinho tinto, em geral, ele tem uma qualidade superior do que o vinho branco. Esses vinhos que eu expliquei aí, que ficam com a casca, como esse da Georgia, por exemplo, ele já tem uma carga de tanino mais forte, apesar de ser um vinho branco, e ele é melhor para a saúde do que um vinho branco normal em si, né? Precisa tomar cuidado com o que é tomar vinho, né? Porque ele vai bem, uma dosagem aqui, o ideal, quer dizer, se você pegar o ideal, são 2 taças por refeição para homem e 1 taça para mulher, porque a mulher tem mais água no organismo e ela tem mais dificuldades de processar o álcool. E outra coisa também que ele explicou que é importante, né, é que a pessoa tomar a mesma quantidade de água que ela toma de vinho, porque daí te hidrata, porque o vinho tem um processo que ele desidrata o organismo e isso é que é ruim para a saúde. Porque na realidade existe uma coisa, um defeito no vinho, né, que é chamado, em francês, a rolha chama bouchon. Então, tem uma condição do vinho, quando ele está estragado, que é chamado de bouchonnet. Então, quer dizer, quem conhece o assunto, muitas vezes você sentindo o cheiro na rolha, você já percebe que ele está estragado. Agora, muita gente cheira a rolha para mostrar que sabe, que entende de vinho. A maioria faz isso. Alberto, por que os vinhos nacionais, antigamente, a gente falava que dava dor de cabeça, então a gente não tomava vinho nacional porque depois a cabeça explodia. Tinha 2 questões, né? A primeira delas, eles não faziam vinho com uva feita para fazer vinho, que é esse vice vinícola. Então, o que eles faziam com uva que era para comer? Essa uva não tem a quantidade de açúcar suficiente. Então, muitos deles adicionavam açúcar de cana no vinho durante a fermentação para ele chegar naquele teor alcoólico e naquela doçura que eles queriam. E fora isso, quer dizer, existe essa coisa de produção alta, então existem algumas técnicas de plantação de uva. Uma delas é chamada enlatada, ou pérgola, aquela que vai por cima. Então, essa daí, ela dá uma produção muito alta e uma qualidade de uva pior. Então, hoje em dia, quer dizer, a maior parte é feito na vertical, então ele pega mais sol, e também a uva, quando ficava nesse sistema de latada, ela pegava fungo também. Então, com isso daí, quer dizer, o vinho era ruim. Também não tinham técnicas, né? As técnicas eram ruins. Todos os produtores, a maior parte dos produtores, principalmente os bons hoje em dia, eles derrubaram todas essas barreiras e puseram uvas que são uvas feitas para fazer vinho, né, e não para comer. Então, eu acho que se conhecer vinho é isso daí, é experimentar, não ter preconceito, ir atrás, quer dizer, hoje em dia o Brasil, por exemplo, está produzindo vinhos muito bons. Eu tenho feito entrevista com muitas pessoas aqui do Brasil, tanto do Rio Grande do Sul como Santa Catarina, né? Fiz uma viagem antes da pandemia para o Rio Grande do Sul, quando eu tomei vinho, e esse ano, a safra 2020, dizem que vai ser uma safra excepcional, porque deu uma baixa produção, e vai trazer vinhos muito bons. E também com essa diferença de câmbio, é melhor comprar do Brasil do que lá de fora. Né? É isso que eu ia perguntar, assim, qual vinícola ou, sei lá, se chama marca, assim, que fale... Não, tem várias. Né? Por
Por exemplo, espumante, a Cave Gás, para mim, é uma das melhores, porque eles só fazem espumante. Nós tivemos lá, né? Então, teve outros que a gente teve também, que tem vinho, o Pisato, por exemplo, que eu entrevistei, né? Pisato com 2 E's que escreve, né? Desde a linha básica dele, que chama Fausto, até a linha superior, quer dizer, obviamente são diferentes. Para fazer o melhor vinho, ele escolhe as melhores uvas, seleciona os melhores terrenos, melhores condições. Então, eu perguntei para um pessoal aí que eu entrevistei, uma do Chile, que chama Casa Marim. Ela falou, olha, quando eu faço o meu, que são chamados íconos, eu faço uma dupla seleção de uva. Eu passo pela primeira, que eles põem numa esteira grande assim, a uva vai passando. É uma coisa impressionante, que eu não consigo enxergar as uvas tão defeitas, mas o pessoal vai lá, vai pegando e vai tirando. E no caso desses vinhos, fazem dupla seleção de uvas. Então, é completamente diferente. Ela tem histórias muito interessantes, né? Porque hoje em dia, ela no Chile, ela foi a primeira enóloga do Chile. E teve muito problema de preconceito, mas ela conseguiu hoje em dia, resolveu, depois de trabalhar em várias vinícolas, falou, eu vou fazer a minha vinícola que fica a 4 quilômetros do oceano. Todo mundo fala, você é maluca, porque isso não é lugar para fazer vinícola, o clima é ruim, o terreno é ruim, tudo isso. E ela é super premiada hoje em dia no Chile. Tem uma brasileira que chama, uma vinícola do Chile, que chama Atílio e Moca, que são um casal de brasileiros que foram para o Chile e fizeram a vinícola, estão ganhando prêmios também lá. Esse mundo do vinho, quer dizer, é uma diversidade, é uma festa, porque você aprende todo dia, Hoje, eu estou até provando aqui um espumante que é de Santa Catarina, uma uva chamada Goethe, que eu não sabia que existia isso, né? Eu entrevistei hoje o produtor, então ele falou, que eu saiba, ele falou, acho que só existe no Brasil, que foi uma uva desenvolvida por um americano e não sei como italianos que trouxeram para o Brasil, né? E o nome veio porque o cara gostava muito de poeta, né? Ele gostava muito do Goethe, então alemão, né? Então depois esse nome na uva, porque era o que ele gostava na época, né? Então acho que esse mundo vinho a gente sempre aprende, né? E tem que ter a mente aberta, quer dizer, não dá para ter preconceito e ficar e aos poucos, porque, por exemplo, um vinho laranja, um vinho âmbar, isso é para pós-graduado, quer dizer, as pessoas que tomam de cara falam, bom, mas isso é ruim, né, esse negócio aqui. Muita gente, minha esposa é uma, né? Esse vinho é ruim. Falando, não é que ele é ruim, é que ele é diferente. Então você vai ter que levar um tempo. Pode ser que você nunca vá gostar do vinho, porque não bate com o teu paladar, mas ele não é mal feito, ele é bem feito e é um produto diferente, né? Não tem jeito. Primeiro, que a degustação, as partes são aquelas que eu passei. Quer dizer, a primeira é visual, né? Então, existem vinhos que não são filtrados. A maior parte dos vinhos brancos são filtrados. Então, tem depósito, por exemplo, então você vê se ele é opaco, se ele é escuro, se ele é claro, o que não quer dizer que é um defeito, porque tem espumantes, eu trouxe um espumante lá do Rio Grande do Sul, que ele está com a borra dentro ainda, para a pessoa decidir a hora que ele quer tirar, que ele quer abrir o vinho e tomar com aquele vinho, porque na realidade, muitos espumantes de primeira linha, eles ficam mais tempo com o que eles chamam de borra fina. E, tem o Dom Perignon, por exemplo, tem champanhe que fica 10 anos com a borra, depois eles normalmente abrem, eles congelam o gargalo, né? E aí quando abrem, fica com uma tampinha que parece de Coca-Cola. Quando abre, sai essa borra, e daí eles completam com um licor para fazer a segunda fermentação. Então tem produtor que eles chegam a ficar 10, 12 anos com isso. E nesse caso, esses espumantes do Rio Grande do Sul que eu provei, você vai decidir quando é que você quer parar de fazer troca desse material com o líquido. Depois você tem nariz também, né? Então, tem uvas que são mais aromáticas, uvas menos aromáticas, e depende muito do gosto da pessoa, né? Você pegar uma Gewürztraminer, por exemplo, é um festival de aromas que tem gente que acha enjoativo, mas é interessante, porque você tem que chacoalhar a taça, né? Porque daí ela areja mais o vinho e você sente o aroma que tem, né? E quando ela é um vinho mais antigo, mais de qualidade, ele já é muito mais rico de aroma do que os outros que são mais simples, né? E por último é na boca, né? Então você vai ver se o vinho é ácido, Eu quando comecei no mundo do vinho achava a acidez um defeito, hoje em dia eu acho uma qualidade, né?
porque ele dá frescor para o vinho, né? Então, se ele é ácido, se ele é oxidado, se ele é... E aí aí vai ser seu paladar que vai contar também para o que você acha desse tipo de vinho, né? Nem todo vinho mais velho é vinho melhor. Muitas vezes ele é estragado. E isso é que, na realidade, faz parte da degustação do vinho, né? E esses vinhos, eu não sei se é moda ou se é um novo caminho de vinhos que eu tenho visto. Vinho com um leve sabor de cereja com não sei o quê, um vinho é mais não sei o que lá. Assim, mas vinho para mim é uva, né? E tá tendo uma linha aí de saborzinhos no vinho. Eu sou um que não gosto de fazer isso, porque eu acho que cada um tem uma percepção do vinho. A maior parte dos vinhos tintos, eles têm aromas de fruta vermelha, né? Então, cereja. Agora, tem gente que fala, esse vinho tem aroma de mirtilo. Ele nunca viu mirtilo na frente, quer dizer, então começa essa coisa para mostrar que ele conhece vinho. Eu acho muito chato esse negócio. Quer dizer, eu fui para Alsácia, aquele lugar de fotografia, eu visitei uma vinícola lá, que era uma coisa espetacular, né? E minha esposa foi junto e ela falou assim, o cara serviu para a gente degustar o vinho, ela falou, não entendo de vinho. Eu falei, vou te ensinar a degustar. Você faz o seguinte, você vai degustar de olho fechado, com o teu lado direito do cérebro, lado da emoção e não da razão. Então, aí daí você enche a boca, sente o gosto da uva, faz aquela coisa que ela achava horrorosa, né? Você bochechar a coisa, parece troglodita, né? Mas, então ela, no fim, quer dizer, foi uma visita que foi um espetáculo, né? O cara deu uma aula para ela, quer dizer, um grande produtor da Alsácia, com vinhos maravilhosos, e deu uma aula para ela. Mas numa simplicidade, então eu acho que quem entende de algum assunto, ele não precisa ficar levanta a taça, fica olhando a taça, para mostrar para todo mundo no restaurante, quer dizer, eu acho que isso não há necessidade, quer dizer, todo ramo que entende do assunto não precisa mostrar. Né? Então, agora, mais para frente a gente precisa marcar um de você botar as tacinhas, né, Gustavo, assim, toda coloridinha, assim, a gente vai do lado direito, do lado esquerdo, tudo. Sem dúvida. Tá muito, porque assim, a gente toma, mas não tem noção nenhuma, né? Se é um bom vinho, se é um vinho ácido. Claro. Com o dedinho. É verdade, sem dúvida. Como segurar a taça, né? Eu sempre aprendi, tem que segurar assim, outro não, mas esquenta. Outro... A minha esposa diz que eu sou um chato em certo aspecto, né? Que eu vejo o filme, né? E o cara abrindo aquele tremendo champanhe, pegando... Você pegar no bojo da taça, você pega aqui no bojo da taça, você esquenta ela, né? Você tem que pegar pelo pé da taça, porque senão você vai... Se é um espumante, por exemplo, você tem que tomar em temperaturas mais frias, você vai aquecer e deixar ele fora do... Quer dizer, o ideal é você não pegar no bojo da taça, mas assisto filmes aí que ele falou, será que não tem um assessor de vinho em Hollywood? E o Alberto olhando, não? Pegando mal um negócio desse. Porque tem mais pessoas, né, se especializando, porque a gente vai no supermercado, a quantidade de rótulos e corredores aumentou. Eu lembro de só tomar aqueles vinhos alemães, né? Liebfraumilch. Aquilo era uma enganação, né? Porque teve um importador que ficou rico, que ele importava um vinho simples alemão em barrica e engarrafava aqui no Brasil e falava, estão vendendo um vinho alemão. E todo mundo entrava nessa, né? Quer dizer, não é possível. É como o Lambrusco, por exemplo, que tem Lambruscos bons italianos. Um vinho de R$20, com taxa de importação, com custo de fazer o vinho, ele não é vinho, ele é uma outra coisa. Quer dizer, sinto muito, mas eu não gosto desse tipo de vinho. Porque não tem jeito, né? Você tem o custo da garrafa, da rolha, da uva, de todas essas coisas. É impossível fazer um vinho importado com €1 a R$7, você comprar um vinho de 20 e poucos reais. Vai ser alguma coisa esquisita, né? Infelizmente, não tem milagre. Roberto, e para doce? Minha mãe trabalha com doce. E qual que é um dos melhores vinhos para doce, assim, que você acha? Depende do doce, né? Por exemplo, chocolate é uma coisa muito complicada, porque a única coisa que harmoniza com chocolate são vinhos do tipo do Porto, que são vinhos fortificados. Se é muito doce, se é muito doce, ele mata, não pode uma regra que existe na degustação, na harmonização, é que nenhum parceiro pode passar por cima do outro. Então, você está tomando um vinho doce, o doce é mais doce que ele, você matou o doce.
Então, o que acontece? Que esses vinhos doces de qualidade, eu gosto de tomar junto com os doces de fruta. Então, faz uma torta de cereja, uma torta de maçã, uma coisa assim, e um vinho doce desse vai muito bem. É interessante esse negócio de harmonização, porque existem várias regras, né? E uma delas que você harmoniza ou por semelhança ou por diferença. Então, um vinho doce, muitas vezes, vai muito bem com queijo azul, porque ele é muito salgado, e daí você toma um vinho doce e ele fica uma maravilha, porque daí o contraste fica violento. Quando você faz uma harmonização, a comida melhora e o vinho melhora. Você tomar um vinho tinto junto com alcachofa, por exemplo, é de matar, porque a alcachofa tem aquele amargor, aquela coisa, o tanino te pega na boca e fica uma coisa horrível, né? É muito complicado essa questão de harmonização, e que os sommeliers são os mais especialistas nisso. Né? Vinho do Porto é para abrir o apetite ou para encerrar a refeição? Eu acho que de qualquer jeito. Tem o pessoal do Porto que diz que até com os pratos vai bem, né? Que eles até contam alguns pratos. E vinho do Porto é bastante complicado, porque ele tem uma gama enorme de vinhos, cada um tem um estilo diferente do outro. Né? Também é uma coisa que vai subindo o preço, porque eles fazem alguns vinhos, porque eles têm vinho safrás, eles têm vinho que eles chamam de Tawny, que é uma mistura de vários anos, eles guardam em barrica os vinhos, aí pela média entre as barricas, tem Tawny de 10, de 20, de 30, de 40 anos. Quer dizer, um Tawny de 40 anos provavelmente tem algum vinho de 100 anos no meio daquilo lá para chegar a uma média de 40. Né? Então, isso daí é uma iguaria. Como, por exemplo, tem o doce também da Hungria, que é o Tokai, e que é um vinho portritizado. Né? Então, eles têm uma classificação que é chamada de Putônios, que é o nome de cesta. Então, quantos mais cestas você usar para misturar com um vinho e fazer o vinho, o Tokai, ele melhor é. E tem um que é feito, que esse eu nunca experimentei, eu fui até 6 Putônios, que eles fazem só com o que chora a uva, quer dizer, ela fica num lugar lá e vai pingando e eles coletam isso aí, que é tão denso como um mel, assim, que quase que não é vinho, tem baixíssimo teor alcoólico, e é uma coisa, eu ainda pretendo experimentar esse daí. Provavelmente Romanée Conti nunca vou experimentar, porque 16 mil euros eu não pago uma garrafa, né? Provavelmente também não vou conseguir ir lá. Não vai ganhar. Então, esse mundo do vinho é muito dinâmico e tem muita coisa para ver. A gente aprende a vida inteira. Eu não sei muito pouco perto do que eu gostaria de saber. Porque, em geral, o vinho, quer dizer, o ideal é se abrir um pouco antes, porque ele está fechado naquela garrafa sei lá quanto tempo, né? Principalmente se o vinho é antigo, né? Então ele tem que entrar em contato com o oxigênio, quer dizer, não demais, porque ele pode oxidar também, dependendo do vinho, se ele é mais delicado, tudo. Mas realmente um vinho novo, muitos deles, quer dizer, se você deixar um tempo ele pegando ar, ele fica mais suave, fica menos pega menos, assim, né? Então, eu acho que a aeração é uma coisa interessante de fazer em vinhos desse tipo assim. Agora, se pega um vinho muito antigo, se fizer aeração, você estraga o vinho. Porque ele não tem mais aquele poder, aquele tanino forte, aquela coisa que pega, assim, né? Na realidade, aí ele é eu já provei, por exemplo, Barolo é um vinho que eu só abro com 10 anos, né? Antes disso eu não abro. Tem alguns vinhos que eu faço isso. E eu provei Barolo da Tina, quando eu fui lá no Piemonte. E a minha esposa que estava junto, ela falou assim, ela tomou, esse vinho é muito forte. A produtora falou, nós italianos somos così. Ela ficou muito brava dela falar isso para o Barolo. Eles dizem que é o rei dos vinhos e o vinho dos reis, né? Que os reis que gostavam de tomar esse vinho, né? A mulher ficou ofendida com isso aí. Mas eu entendo perfeitamente ela, porque aquilo não era um vinho para tomar, que era um vinho para guardar, né? Eu fiz a experiência porque eu queria saber o que era um Barolo lá dentro. Mas é uma coisa ruim, quer dizer, não é uma coisa boa, né? Então, cada vinho tem um tempo de maturação para chegar naquele ponto. Apesar que hoje em dia muitas técnicas estão usando, algumas vinícolas lá do Piemonte, eles usam algumas técnicas, porque o italiano é bem diferente do francês. Em muitos lugares eles usam barricas grandes, que você tem menos oxigenação, que o vinho demora mais a ficar pronto. Mas a turma que quer ganhar dinheiro rápido, eles já estão pondo em barrica pequena, e aí o vinho fica pronto mais cedo, eu usando outras técnicas que nem sempre são as ideais, né? Eu gosto mais do tradicional.
Ai, adorei. Depois que se abre um vinho, que nem a gente abre um vinho, guarda na geladeira, na aquarrolha, por quantos dias, assim, mais ou menos? Ou nem Primeiro, o negócio não, primeiro, você tem duas possibilidades, né? Ou você pega e põe numa garrafinha menor e a rolha, para ele não pegar muito oxigênio, né? Ou você tem aquelas rolhas com aquelas bombinhas que tiram o ar de dentro do... Que daí ele duraria mais uns... Dependendo do vinho, se pegar um vinho do Porto, por exemplo, porque mesmo o vinho do Porto, muita gente abre e deixa na garrafa e acha que vai ficar bom o resto da vida, né? Não é assim o negócio, né? Ele tem uma vida também, dependendo do tipo, ele tem uma maior ou menor, mas é curta também, né? Ele vira outra coisa. Então, e pra você ter uma ideia, eu fiz uma degustação numa vinícola na Alemanha, e hoje em dia existe um aparelho que ele injeta uma agulha, ele me serviu o vinho melhor que ele tinha lá. Ele injeta uma agulha dentro da garrafa, e aí ele joga um gás inerte lá dentro, e tira o vinho por um outro canudinho que tem nesse aparelho. Então, com isso, ele mantém o vinho do jeito que estava antes. Esse é um vinho que vai durar muito mais do que um vinho comum, mas custa uma fortuna ter um... não é, nem eu tenho esse... Porque esse mercado de vinho, ele não vende só vinho, ele vende taça, ele vende bolsa, vende decanter, né? Quer dizer, não precisa decanter, mas é bonito, o cara vai lá para o vinho do decanter, para mostrar para todo mundo que tem um decanter bonito, para apresentar. Então, é um mercado sem fim, né? O pessoal ganha muito dinheiro com isso daí. Obrigada pelas respostas, adorei. Então, eu acho que deu para responder as perguntas e dar uma base para vocês aí, que pode depois ser estendido e detalhado, aí chegar mais a fundo no mundo do vinho, né? E para quem curte, que siga o nosso canal do YouTube, lá o Vinhos e Prazeres, e dê um like lá também nas coisas, e daí quem seguir consegue ser informado cada vez que um vídeo é postado dentro do canal lá. Eu tenho, há mais de 10 anos, já tenho um blog, né, que também chama Vinhos e Prazeres, e nesse blog eu fiz mais do que vinho, quer dizer, na realidade, como eu escrevo para um jornal do interior de São Paulo também, eles queriam que quando o pessoal viesse a São Paulo, indicasse restaurantes. Então, daí eu acrescentei restaurantes e viagens no meu... então, no blog, na realidade, eu falo 3 coisas, de vinho, viagem e restaurante. São 3 coisas ruins na vida. Muito obrigado a todos também, ao espaço aqui que você deu um pedaço do seu público e vamos continuando. Vamos curtindo a vida. Estou aqui numa sala fechada, separado dele aqui por causa da Covid, então cada um num canto, quer dizer, os cuidados sendo tomados, por isso que eu também estou sem máscara e ele. E a gente, vamos sobreviver nessa pandemia e vamos curtir a vida que é muito boa, sabendo curtir. Curtir e treinar, né, Alberto? Curtir e treinar. Treinar não precisa. Não, né? Amanhã, tá bom. Né? Vai para casa dormir que daqui a pouco você tem que estar aí de novo. Eu sei disso. Tá ótimo, então. Obrigado. Tchau, Alberto. Obrigado.